Bom dia, meu aluno, minha aluna do 8º ano, nessa aula do dia 14 de abril. Então, nós damos continuidade sobre a aula da justiça, né? Nós conceituamos o que seria justiça, depois nós falamos a justiça para Platão, a ideia de justiça para Sócrates, e agora nós vamos entrar, então, na página 28, da sua apostila, sobre a origem das leis e da sociedade. Então, presta atenção, nós vamos começar a falar de quando surgiu a sociedade, quando o ser humano se agrupou. E quando o ser humano se agrupou, quando surgiu as leis para organizar, para dar mais sentido à vida em sociedade. Aí o professor, antes da gente começar a falar sobre o filósofo contratualista, né, Thomas Hobbes, né, que a aula de hoje é sobre ele, o Thomas Hobbes ele é considerado um contratualista. E a pergunta é, o que é um contratualista? E aí nós temos o Thomas Hobbes, nós temos o Locke, nós temos o Rousseau, mas nós hoje vamos nos ater somente à filosofia de Thomas Hobbes. Então, por que o Hobbes ele ganha esse título, ele recebe esse título de contratualista? Então, o que significa ser um contratualista? É afirmar a origem do Estado. Mas afirmar, como assim? Afirmar que a origem do Estado, a formação do Estado, né, ela se deu a partir de um contrato entre pessoas. Por isso que é contratualismo. É um contrato, por exemplo, é um contrato entre eu e você. Nós vamos firmar um contrato, um acordo, tá? E a partir deste momento surgiu o Estado. Para que surgiu o Estado? O Estado ele surgiu então para assegurar, para garantir os direitos individuais. Olha lá. O contrato social estabelecia direitos e deveres por meio então das leis formais, tá certo? Então, deu para entender? Então, esses filósofos são chamados contratualistas porque eles explicam que o surgimento do Estado, da instituição estatal, né, com suas leis, com seus governantes, se deu a partir de um contrato, de um acordo entre pessoas. E aí, todos os três filósofos contratualistas, cada um vai explicar como se deu esse contrato. Só que, para a gente falar sobre esse contrato, antes de entender como se deu esse contrato entre os membros, nós tínhamos que entender o que é o ser humano. Como o ser humano vivia no estágio antes do contrato, do pré-contrato. Tá claro? Então, para a gente entender o contrato social, nós temos que entender como o homem vivia no seu estado de natureza. O que é o estado de natureza? Você pode falar estágio de natureza, estado de natureza, é a mesma coisa. O que seria então esse estágio de natureza? É quando o homem vivia sem a sociedade. Ou melhor, foi quando o homem vivia sem as leis, sem o Estado, sem uma regra social escrita, falando o que ele deve ou não deve fazer. Tá certo? Então seria voltar aos primórdios, lá ao começo do homem primitivo, e buscar entender como o homem vivia sem as leis. Tá certo? Então o que é o estado de natureza? É o estágio antes do nascimento das sociedades. Antes do ser humano se agrupar e viver em sociedade, das leis, das normas, da organização política e do Estado. O ser humano, ele vive em um estágio sem uma lei, sem uma regra, que determina o que é certo e o que é errado. Tá certo? Tá claro? O que é o estágio de natureza? Então é o estágio na qual o homem vivia antes do surgimento da sociedade, dele se agrupar com as pessoas, tá certo? E antes do surgimento do Estado, né, com suas leis, com suas regras. E aí, a pergunta é, como os homens viviam antes das leis? E aí nós vamos estudar o Thomas Hobbes, tá?
E ali, na sua página 28, o Thomas Hobbes, né, ele vai explicar como surgiu o Estado, que seria lá na frente, mas ele quis entender como era o homem no seu estágio de natureza. E ele vai falar para nós, na sua página 28. Uma concepção da natureza humana que, para Hobbes, determina que todas as pessoas são iguais. Elas são iguais. Racionais, possuem capacidade de pensar, livres e egoístas. Então, ele vai falar que o homem não era um bom selvagem, ele era um mau selvagem, ele era egoísta, mesquinho. Nossa, a única lei que prevalecia, embora no estágio de natureza não existia lei, você lembra que eu acabei de falar isso? A única lei que prevalecia no estágio de natureza é a lei da sobrevivência, que nós vamos chamar isso de direito natural, tá certo? É o direito natural. E olha lá que ele vai falar para nós. O que era o ser humano, então, no seu estado de natureza? Era um ser egoísta, carente do quê? Não é carente de pessoas, mas carente de alguns recursos para sobreviver, como água, comida, abrigo e etc. Dessa forma, o primeiro desses direitos naturais determinaria que qualquer um pode fazer o que for preciso para obter os bens necessários para a sobrevivência. Então, por sermos pessoas racionais, né, nós então compreendemos que, se o ser humano está com fome, está com sede, ele pode fazer de tudo para o quê? Para aplacar a sua fome, a sua sede. Olha aqui, o homem no seu estágio de natureza, tá? Olha aqui, tá vendo que ele tem um rapazinho aqui querendo pegar uma maçã? Mas só tem uma maçã. E aí, então, o que vai acontecer? Eles vão dividir a maçã? Não. O que eu acabei de falar? O homem no seu estado de natureza, ele é mesquinho, ele é egoísta, né? Olha lá, para Thomas Hobbes, ele vive em um estágio de guerra contra todos, pelo acesso aos recursos. Então olha o recurso aqui. Qual é o recurso? O recurso da maçã. Vai alimentar, não vai? Então qual que é o recurso que ele vai utilizar? O direito natural. O que é o direito natural? O direito da sobrevivência. E ele vai fazer o quê? Vai dividir? Não. Ele vai entrar em pancada com o coleguinha lá. Coleguinha não. Eles não são amiguinhos, não. Ele vai meter o couro, vai dar porrada no outro, tá? Olha lá que está escrito na figura. Para Hobbes, o ser humano deve fazer tudo aquilo que for necessário para assegurar sua conservação. E nós chamamos isso então de direito natural. Então, se tem que matar, ele podia matar. Ai, nossa, é errado matar? Não é errado matar, está escrito. Não existia lei, não existia alguém para ditar leis, então era errado ele passar fome, passar sede, tá? Isso seria o errado. Por isso que nós vamos falar que para Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, tá? Homo homini lupus, que significa o homem é o lobo do próprio homem. Mas por que ele é o lobo do próprio homem? Porque ele é um ser que vive em guerra, tá? Ele é um ser que, se ele percebe que o seu direito de natureza, o seu direito natural pode ser interferido, né? Ele vai à luta, ele vai buscar, ele vai brigar, ele vai matar, ele pode fazer o que ele quiser, né? Nós temos que lembrar que ele está no estágio de natureza dele. Nesse estágio de natureza não existia lei, tá certo? Tá claro isso? Espero que esteja. Então, olha, vai falar lá. No estágio de natureza, seria para Hobbes uma guerra de todos contra todos, pelo acesso a esses recursos. Que recursos? Comida, bebida, abrigo. Qualquer ato imoral, como roubar, não poderia ser chamado de injusto pelo fato de não haver nenhuma forma de acordo entre os homens no estágio de natureza. Se não há um acordo entre os homens, né, esse acordo de não se atacar, de não roubar, não há nenhuma obrigação. E
Portanto, qualquer pessoa seria livre para fazer o que quisesse, sem cometer injustiça. E aí, qual então é o sentido do surgimento do Estado? Ele vai falar que o Estado seria esse Leviatã. Então, qual que é o sentido da formação do Estado? Fazer com que os homens não entrassem mais em conflito um com o outro. E aí, quando surge o Estado? É a pergunta. Quando surge o Estado? O Estado surge quando os homens resolvem a não se atacar mais. Então, ó, vai estar escrito lá na sua página 29. Por ser racionais, né, por pensar, o ser humano percebeu que a guerra de todos contra todos, né, por busca dos seus recursos, não é a melhor opção. Não é a melhor opção mesmo. Né? Ficar sempre gladiando, brigando, não é a melhor opção. Então, o que o ser humano vai fazer? Os seres humanos tendem a perceber que a guerra não é a melhor forma de sobreviver. E que seria melhor, então, eles se aliarem, né? Eles se juntarem para obter mais recursos e proteção, do que permanecerem em um conflito destrutivo, ou seja, para garantir a sobrevivência, seria necessário que houvesse paz. Para garantir a sobrevivência, o ser humano então teria que se relacionar. E para a gente se relacionar, nós precisamos então firmar um acordo de nunca mais se atacar. Tá certo? E aí, as pessoas em conjuntos criaram então um acordo para garantir a paz. E quando o ser humano ele firma esse acordo de garantir a paz, de não mais se atacar, então surge o Estado, tá certo? Por que surge o Estado? O Estado, então, ele tem que garantir para que o homem não se ataque mais. Não se ataque mais. Olha lá que ele vai falar, na página 29. As pessoas em conjunto criaram então um acordo para garantir a paz. Esse acordo foi chamado de contrato social, que seria para Hobbes a origem da sociedade. Então o ser humano firmou um acordo de não se atacar, surgiu a sociedade. Ah, tá, surgiu a sociedade, nós estamos nos relacionando aqui, não tá? E agora? Como então nós vamos saber que isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é dela, isso aqui é do outro? E não mais se atacar, quer dizer, todo mundo agora vai ter seu direito individual, tá? O ser humano então vai ter que abrir mão, presta atenção, o ser humano vai abrir mão da sua único recurso que ele tinha, que é o direito natural, não é? Esse direito natural, o que prevalecia nele era a sobrevivência, mas o que é a única coisa que o ser humano tinha? Ele tinha propriedade de terra? Não, ele tinha sua liberdade. Então, ele vai abrir mão da sua liberdade de ir e vir, de fazer o que ele bem quiser, na hora que ele bem quisesse, ele vai entregar essa liberdade, olha que interessante, ele vai entregar a sua liberdade para uma instituição, para um ser. Ah, que ser é esse? Esse ser seria o Estado, né? E agora, o Estado, ele tem que garantir para que o ser humano, né? Então o ser humano entregou seu bem mais precioso. Olha, Estado, eu estou te entregando a minha liberdade. E agora, o que o Estado vai garantir para mim, né? O que o Estado vai me dar em troca? Que seria a segunda parte do contrato, né? Desse acordo. Aí, o Estado vai agora garantir para o ser humano que entregou a sua liberdade a paz, a sobrevivência de todos os cidadãos, né? E olha que interessante. Então, qual que é o sentido então agora do Estado? O Estado agora tem o poder de regulamentar as ações dos indivíduos, tá? Fazer com que esse ser humano então siga as leis. Tá? Então, no primeiro momento, o homem tinha o direito natural. O que seria esse direito natural? Derivado da própria natureza, está dentro do ser humano, é anterior a qualquer surgimento do Estado, é estabelecido a partir da ideia de preservação dos indivíduos, do que é inviolável para qualquer ser humano. Só que o ser humano percebeu que o direito natural não era bom, não era interessante, tá? Era melhor então firmar um acordo de não mais se atacar.
Quando ele firma um acordo de não mais se atacar, surge então a sociedade. Quando ele firma um acordo, nós não vamos mais atacar, surge a sociedade. Então precisa de alguém para garantir esse não ataque. Então surge o Estado. E esse Estado, então, ele tem que assegurar ao homem o quê? O direito positivo. O que é esse direito positivo? Seu surgimento se dá somente a partir do estabelecimento de leis dentro de uma sociedade. O direito positivo, que seriam as leis, varia de sociedade para sociedade e se transforma com o passar do tempo. Lembrando que as leis não são imutáveis. O que é o direito positivo? É um mecanismo de regulação de um Estado. Então, quer dizer, você está cumprindo as coisas? Ok. Tá? Mas se você não está cumprindo, então as leis estão incidindo contra você. Então você tem que ser preso. Tá? Direito positivo é pensado com o objetivo de garantir a manutenção de estabilidade de uma sociedade, regulando os seus hábitos e seus costumes. Quer dizer, as leis servem então para quê? Para que servem as leis? Elas servem então para dar organização, dar vida para a sociedade. Tá certo? Então deu para entender? O direito natural era lá no homem no seu estado de natureza. O direito positivo é o direito do Estado. Surgiu, apareceu quando o Estado foi criado. Então a passagem do direito natural para o direito positivo se deu a partir então da criação do primeiro, da sociedade, segundo, do Estado. Então criou o Estado, tá certo? E aí, pra gente finalizar, na página 29, ele está explicando, todo esse quadro, Na página 30, pra gente finalizar, ele vai falar para nós o que é, então, justiça, Nós estamos discutindo esse termo, o que é a justiça. Aí ele vai falar para nós lá na página 30, o contrato social. O que é esse contrato social? O contrato da paz, de não mais ataque. Ele cria quem? O contrato entre eu e você, de não mais se atacar, cria quem? Cria o Estado. E o Estado? Quem o Estado cria? Ele cria as leis. Como nós podemos chamar essas leis? De direito positivo. E aí que vai nascer a justiça, Aí que vai nascer a justiça. Como? Quando? Tá? Então tá claro? Como vai nascer a justiça? A justiça nasce a partir do momento que surgem as leis. Mas a gente sabe que às vezes as leis não são justas. Tá certo? As leis às vezes não são justas. Mas o que é ser uma pessoa justa? É uma pessoa que cumpre as leis. Então as leis estão aí, não tá? Foram criadas por outras pessoas. Mas então o que é ser uma pessoa justa? É aquela que respeita as leis, que seria o direito positivo, que é o direito do Estado. Quer dizer, não é voltar ao seu estado de natureza. Porque se você volta ao estado de natureza de atacar, de matar, você está errado. Tá certo? Então, o que é ser uma pessoa justa? É uma pessoa que respeita, que cumpre, que paga seus impostos, que segue todas as leis do Estado. O que significa ser um Estado justo? Olha para você ver, é uma troca, tá? Nós fizemos um acordo, as pessoas com o Estado. Olha para você ver que interessante. Como se dá esse acordo? Aquela famosa ir e vir, ou melhor, os direitos e os deveres. É ir e vir, tá? Não é só ir e nem vir, tá? É uma troca. Então, eu sou justo, não sou? Sou justo. Eu cumpro os meus direitos, eu cumpro os meus deveres, sim, cumpro. Então, o Estado, ele também tem que cumprir com seus direitos e com seus deveres. Ele tem que me assegurar, olha, eu pago um imposto, aí eu faço isso, eu faço aquilo. Então, o Estado, ele tem que assegurar. Assegurar o quê? A paz, a educação, a segurança, a alimentação, tá? Então o que significa ser um Estado justo? É o que garante paz, a união entre os cidadãos, que fornece os meios para que desenvolva sua vida de forma segura, O que são esses meios? Aqui que eu já falei, segurança, saúde, transporte,
alimentação, tá certo? Garantir a paz, o não ataque entre os cidadãos e outros meios, que nós vamos chamar isso de políticas públicas, tá? Para que o ser humano, então, viva de forma segura, viva bem, viva tranquilamente nessa sociedade. Então, como o Estado vai ser justo? Como o Estado é um ser, uma instituição justa? A partir das suas leis, com as leis, tá? Mas leis que sejam justas, tá? Que não favoreça os mais ou os mais ricos, tá? E que esqueça dos mais pobres. É pensar na igualdade. Então, como o Estado vai ser justo? Com as leis. Se o cidadão sentir que o seu direito está sendo negado, se você perceber que você está sendo lesado no seu direito de cidadão, você então deve recorrer ao Estado. E o Estado, então, através da promotoria, né, através dos juízes, através dos advogados, eles estão ali para te atender, tá? Eles estão ali para te atender, tá certo? Então, não é só querer que você, ou melhor dizendo, querer que o Estado só forneça para você os seus direitos, se você não cumpre os seus deveres, tá? Não adianta você cobrar do Estado só os seus direitos. Eu quero isso, eu quero aquilo, se você não cumpre os seus deveres, tá certo? É a mesma coisa que agora. Você vai fazer um exercício aqui para mim agora, uma tarefa, tá? Você vai fazer a tarefa da página 30, número 4 e número 5, tá? Pensa que eu sou o Estado e você é o cidadão. Então o Estado está te pedindo para você fazer a tarefa, tá? Logo, você vai saber que você fazendo a tarefa, você vai conseguir o quê? Nota. Não adianta você vir e reclamar que o professor, o Estado, não te deu nota, se você não cumpriu com a sua tarefa. Qual que é a sua tarefa? Fazer o exercício. Não adianta você vir cobrar que você não ganhou nota se você não fez o seu exercício. Tá certo? Então, entendeu? É uma troca, tá? Então, o Estado nasceu, então... Para que o Estado nasceu? O Estado nasceu para assegurar, né? Assegurar a paz, o não confrontamento, para que o homem não vivesse mais no seu estado de natureza, que ele não fosse o lobo do próprio homem, quer dizer, que está aqui só para atacar, né? Mas o Estado surgiu então para assegurar essa paz, tá? Para assegurar a paz. E quando o Estado nasce então um direito positivo, que significa que são as leis, para garantir então a paz, a união, a concórdia, tá certo? Então, boa tarefa, qualquer coisa estou aqui, tá certo? Pode me chamar aqui no particular que eu atendo vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.